Aqui, né? Isso. Clica. Aqui no X, né? Pode ser? Boa tarde, senhores. Eu espero que vocês estejam todos bem. Quem estava vendo essa live aqui ontem, vão descobrir que eu estou falando a mesma coisa hoje. E aí vocês vão me desculpar pelo seguinte: por alguma razão misteriosa, que nós não conseguimos identificar, eu não consegui salvar o vídeo com essa informação dentro do Instagram, o que me obriga a fazer isso outra vez hoje, tá? Eu espero que vocês perdoem aí essa repetição. Quem estiver ao vivo, quem não estiver pode ver depois. Bom, trata-se aqui da nossa conversa sobre a história dos monitores de frequência cardíaca no Brasil, como foi que nós começamos isso, por que nós começamos, quais foram os primeiros passos que nós demos e quais foram as motivações. O que aconteceu para que isso tudo viesse a se desenvolver? Em outros vídeos adiante eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês como é que está a situação hoje, atual, né? E, finalmente, num outro vídeo adiante, o que nós estamos pensando que o futuro vai trazer para nós e para o mercado. Começando por esse ponto inicial, eu estou querendo voltar ao ano de 1987. Nesse ano, nós não tínhamos nem celulares, nem internet, nem redes sociais. E o Windows estava começando com 3.1, se não estou enganado, era uma coisa ainda muito rudimentar. Nós não tínhamos praticamente nada. Bom, o que acontece é o seguinte: nessa época, os meus filhos, eu morava na Urca, e onde eu morei durante muitos anos, e os meus filhos que nasceram lá eram muito pequenos, e a Escola de Educação Física do Exército, ela tinha umas escolinhas de futebol, de vôlei e de natação. E eu resolvi matricular os meus filhos nessa escolinha de natação, que eu acho importante que as crianças aprendam a nadar. Então, elas, a mais velha tinha 10, 8 e 6 anos, iam para lá, deixa eu desligar isso aqui, tem alguém me chamando aqui toda hora. Eu já matei esse telefone aqui várias vezes, alguém me insiste em falar comigo e eu sei que é alguém tentando me vender alguma coisa que eu não quero comprar, ok? Bom, então, nessa época, havia um cidadão que era o professor de natação dessas crianças, das minhas crianças, chamado Marçal. Marçal era um sargento, pessoa muito simpática, brincalhona, pessoa muito agradável, as crianças gostavam muito dele. E ele ficou sabendo, nessa época, que eu trabalhava na Embratel, eu era analista de sistemas nessa época, lá, estava no meio de uns projetos interessantes. E aí o Marçal sempre me dizia que eu deveria vir à escola para ajudar a escola a fazer alguma coisa, porque a escola precisava muito do apoio de computadores. E não tinha ninguém lá dentro para fazer isso. Tá? Era uma carência total. Ninguém sabia do que se tratava, era realmente uma coisa inóspita, né, o conhecimento que a escola tinha, e ele já percebeu isso e achou que eu deveria ajudar. E ele me perturbou com essa ideia em diversas ocasiões. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, agora você vai ter que ir realmente, porque tem um camarada lá nessa escola, um novo comandante, que ele é um cara meio visionário, tá? Ele é uma pessoa com as ideias muito adiante do seu tempo, e ele está tentando fazer uma grande transformação na escola. Você tem que ir. Dessa vez você não vai poder deixar de ir, tá? Tá bom. Tirei um dia durante a manhã e fui na escola. E aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu fui ser apresentado a ele estava no gabinete, no momento em que eu cheguei lá, começou a tocar lá o hino nacional do lado de fora, e a turma toda que estava dentro da sala, era o Estado-Maior dele todo reunido, os chefes das seções todas, e começou a tocar o hino nacional, e enquanto o hino nacional estava tocando, e devia ser uma homenagem militar para algum oficial general que estava por lá, nesse momento paralisou a sala. Eu tive que esperar passar esse hino e todo mundo relaxar para eu poder então entrar. Achei aquilo um sinal interessante, tá? Um bom presságio do que iria a seguir. Comecei a conversar com esse coronel chamado Arthur Kramer Teles Ribeiro.
O Kramer era uma pessoa bem interessante. Primeiro, ele é um camarada muito entusiasmado com o desenvolvimento da escola. Ele tinha sido responsável, era um dos dirigentes aí se não estou enganado, foi dirigente da Federação Brasileira de Esgrima, muito conhecido porque acho que foi a primeira medalha de esgrima que o Brasil ganhou, se não me engano, num Pan-Americano. Ele era especialista em espada. Você sabe que a esgrima tem espada, sabre e florete, né? Cada uma dessas armas tem uma técnica diferente e o Kramer se especializou na negócio da espada. Começamos a conversar sobre vários temas. Ele falou sobre a organização da escola, o que ele queria fazer e tal, e papo vai, papo vem. Eu comecei a frequentar a escola para conversar mais com ele, cada vez mais. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos fazer uma missão ao exterior. A turma da escola vai vai ter um grupo que eu estou selecionando aqui para fazer uma viagem à Europa e aos Estados Unidos. Na Europa nós vamos visitar alguns centros de excelência na área de esgrima. Se não me engano, acho que a França, não sei se é a Hungria, não estou lembrado agora. Alemanha, não me lembro. E depois nós vamos aos Estados Unidos. Quando a gente chegar nos Estados Unidos, a gente vai procurar equipamentos para a escola e vamos conversar com algumas personalidades que tem por lá. Nessa segunda fase da escola, essa viagem, nós gostaríamos que você viesse com a gente, que você participasse dessa segunda fase. Eu falei, tudo bem, eu vou sair de férias da Embratel e durante essas minhas férias eu posso ficar lá com vocês sem problema nenhum. A única exigência que eu faço é que eu queria tirar um período para ir visitar lá alguns parentes que eu não vejo há muito tempo na Flórida. E não tem problema. Bom, fomos lá, aquele grupo de pessoas que era o próprio Kramer, tá? Que era o comandante da missão, o Dr. Maurício Rocha, que é um grande precursor da medicina do exercício no Brasil, medicina do esporte também, conhecidíssimo. O Coronel Esteves, que era um observador do Estado-Maior do Exército. O Major Marco Aurélio, que depois viria a se tornar o comandante ou diretor do sistema do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, isso anos depois que ele virou general. E 3 capitães, né? Félix, Lafranc e Elirês. E todo mundo estava lá, e fomos todo mundo. Quer dizer, como é que a gente arranjou o recurso para fazer essa viagem? O Exército não tinha dinheiro, nem ia pagar coisa nenhuma. Mas o Kramer, que era uma pessoa muito conhecida, né, e tinha bastante contatos interessantes, e um desses contatos era o Dr. João Avelange, que foi presidente da FIFA durante muito tempo, da CBF, vocês conhecem bem quem é o João Avelange. O João Avelange, então, ele, eu não me lembro se tinha mais alguém nessa história, mas eu sei que as passagens apareceram. As passagens apareceram, o dinheiro para alimentação lá era praticamente muito racionado, né? E os lugares em que a gente iria, de repente, a gente iria conseguir um albergue de graça, vamos dizer assim, né? E o primeiro desses albergues foi exatamente na casa de um diretor da Federação Americana de Esgrima, o Dr. Mário Valsames, um médico muito conhecido lá e uma pessoa espetacular, tá? O Mário abrigou todos nós na casa dele, que ficava lá no Brooklyn, e fomos para lá. Ficamos lá alguns dias até armar o esquema para a gente viajar em direção ao centro aeróbico do Dr. Cooper. O centro aeróbico do Dr. Cooper fica em Dallas, no Texas. Tá? Antes disso, nós demos umas voltas em Nova York para ver se a gente achava, para a gente dar uma olhadinha nos preços dos equipamentos. A gente queria ver se a gente comprava um computador, queria comprar uma impressora. Naquela época, tudo isso era muito difícil e muito caro. A gente andou muito até a gente encontrar um computador que, se não me engano, era um 286 na ocasião, e uma impressora de 300 CPS. A gente comprou isso lá, acho que tinha uma verba que o Kramer tinha separado, e depois a gente trouxe para o Brasil isso. Bom, fomos lá para o Centro Olímpico do Aerobic Center do Dr. Cooper, e chegamos num hotel que era um espetáculo, né? O Centro Olímpico dele, o diretor desse centro era o Dr. Steve Blair, que depois foi presidente do American College of Sports Medicine, e ficamos lá. Nessa época acho que ele não estava lá, mas quem estava era o Dr. Cooper, uma pessoa muito gentil, que nos recebeu
e nos deu as primeiras imagens do que, como é que ele coordenava aquilo, como é que ele cuidava do centro da aeróbia. O Dr. Cooper já esteve no Brasil algumas vezes, e eu me lembro que nessa viagem ele me deu de presente um livro autografado por ele sobre treinamento aeróbico, e anos depois eu voltei a encontrar com ele em São Paulo, e aí eu mostrei o mesmo livro para ele com a mesma assinatura, e ele fez uma outra dedicatória nesse livro. Então eu tenho um livro do Cooper com duas assinaturas, duas dedicatórias dele, que é uma coisa bem preciosa que eu guardo aqui. Bom, o Centro Olímpico do Dr. Cooper era um negócio assim impressionante, tá? As instalações eram incríveis, são instalações de altíssimo nível de qualidade, e o Cooper colocou para a nossa disposição, para a gente circular em Dallas, uma limusine. Acho que foi a única vez que eu andei em limusine na minha vida. Acho que foi a única. Acho que não me lembro de ter feito isso outra vez. Mas era um negócio extremamente luxuoso. Tá? Ficamos alguns dias ali e depois fomos ao Centro Olímpico Americano, onde fomos recebidos com muita gentileza, com muito carinho por todas as pessoas que estavam lá. Bom, no Centro Olímpico Americano, que fica em Colorado Springs, nós fomos visitar a base aérea, a Academia da Força Aérea Americana, que fica lá perto, tá? Para ver como é que eles treinavam os militares da Força Aérea Americana. Muito interessante a visita. A gente viu lá que uma coisa engraçada que a gente aprendeu lá, que foi o seguinte: você é obrigado a fazer um treinamento militar para você atender determinados parâmetros de qualidade de resultado, né? Se você não conseguir fizer o teste do TAF e você não conseguir passar nesse teste, a sua carreira é congelada. Se você faz a segunda vez e continua não passando, alguns meses depois, você é exonerado. Somente isso. Aqui no Brasil seria impensável você demitir um militar porque ele tem a vida estabilizada, né? E lá a coisa não é bem assim. Você é um profissional militar e você tem que entregar um determinado resultado. Para isso você recebe todas as facilidades. Bom, estávamos nós lá e vimos coisas impressionantes. Por exemplo, pela primeira vez na minha vida, eu vi sistemas de controle de biomecânica digitalizado. Uma câmera de vídeo que digitalizava os movimentos de um corredor, e aquela digitalização depois era colocada num programa de computação, um programa de computador, e aí para a gente analisar o movimento de como é que o atleta estava se mexendo. Uma coisa absolutamente nova para a gente, nem imaginava algo parecido com isso aqui no Brasil naquela época. Hoje é engraçado, porque você tem programas de aplicativos que fazem isso com facilidade. Você, com o teu celular, você vai lá e faz a mesma coisa por um custo extremamente mais baixo do que aquele. Para vocês terem uma ideia do tamanho desses investimentos, o Centro Olímpico Americano é uma estrutura muito bem desenvolvida, com todos os recursos que você possa imaginar para o treinamento e a pesquisa dos atletas, e não tem um único tostão do governo. O governo não bota dinheiro lá. Todo o dinheiro e todos os recursos que vêm para o Centro Olímpico Americano são frutos de doações das grandes empresas. Por exemplo, a IBM, a Miller Draft, Xerox e outras mais aí, Ford, são empresas conhecidas. Quando o Centro Olímpico pede, eu preciso de uma máquina, de um computador novo, a IBM vai lá e bota. Eu preciso de um novo estande de tiro automatizado, alguém que fabrica isso vai lá e coloca. Tá? Os estandes de tiro interessantíssimos também, porque você é tudo computadorizado na época. Você atira lá no alvo e o alvo depois volta para você. Hoje você tem isso praticamente na maior parte dos centros de treinamento de tiro que tem aqui no Brasil, você já tem esse tipo de facilidade. Mas na época, nós estamos em 1987. Volto a lembrar, não tinha celular, não tinha internet, não tinha rede social, e o Windows era apenas uma brincadeira que estava começando. Ou seja, nada. Era muito complicado. Bom, quando nós fomos lá, então, que eu estava sempre no meio do grupo lá, porque eu era talvez a pessoa que melhor falava inglês desse grupo todo, e por causa disso, todas as vezes que havia uma reunião lá com alguém, eu era convidado para ajudar a traduzir alguns aspectos que não fossem entendidos. E é claro que
no meio do caminho, alguém sempre me perguntava qual era o esporte, porque você é avaliado pelo esporte que você tem, ou que você sabe, né? Então você chega lá, qual é o seu esporte? Ah, eu sou do basquete, eu sou do futebol, eu sou isso, sou aquilo. Quando alguém me perguntava qual era o meu esporte, eu dizia, computers. Meu esporte são os computadores. E eles morriam de rir por causa disso. Tá? Bom, nessa época, além dessas coisas interessantes que a gente viu, apareceu lá uma novidade, que era o tal do reloginho que media a frequência cardíaca. Tinha um relógio que media a frequência cardíaca, e esse relógio era uma coisa muito interessante. Deixa eu pegar ele aqui. Era uma coisa com essa aparência aqui. Tá? Isso era o relógio que havia naquela ocasião. Esse relógio aqui era um PE 3000. Tá? Casualmente, esse modelo aqui é fabricado pela Polar, mas em associação com a CIC, né? Tá aqui feito na Finlândia e tal, aquela coisa toda. Bom, esse produto aqui não é a prova d'água, não estava ligado com nenhum aplicativo, não tinha nada disso. Ele media a frequência cardíaca e fim de papo. Tinha um transmissor meio parrudo que você colocava aqui no tórax. Bom, quando a gente viu isso, o Kramer imediatamente se interessou de trazer essa novidade aqui para o Brasil. E aí, onde é que a gente vai comprar isso? Ah, isso aí foi lá em Nova York que alguém deu para a gente, mas a gente não sabe quem é que fabrica, não sabe muito bem. Tá bom, acabou a missão, tá? Acabou a nossa visita lá, cada um foi para o seu canto, alguns oficiais desses que eu falei aqui voltaram para o Brasil, outros foram para outras destinações, e eu fui lá para a Flórida visitar meus parentes e depois combinei de encontrar com o Kramer em Nova York para a gente encontrar esses reloginhos aí que estavam por lá. Passados alguns dias, nos encontramos em Nova York e andamos muitos quarteirões. Foi um nem dois, não. Andamos muitos quarteirões para descobrir onde é que tinha. E achamos uma loja que tinha lá esses reloginhos. Compramos aí umas 2 ou 3 unidades para trazer para o Exército. Quando chegou aqui ao Brasil, a CBF ficou entusiasmada também com isso e resolveu comprar algumas unidades. E foi assim que a gente começou. Bom, nessa época, o que é que a gente vai fazer com essa informação? Eu não sabia o que fazer com isso. Eu não tinha nem noção do que... Para que você usava a frequência cardíaca, nada disso. Aliás, até hoje tem muita gente por aí que não tem noção de como é que isso funciona, né? E eu não sabia nada disso e comecei a conversar com um desses oficiais que estavam ali no nosso grupo, que era o Elirês, e começamos a desenvolver programas para usar essa informação. E aí resolvemos montar uma empresa pequena para avaliação física. Arranjamos uma sala em Botafogo e criamos a GetSet Empreendimentos Desportivos. A GetSet Empreendimentos Desportivos, ela era eu, o Elirês e mais um outro amigo nosso, que era analista de sistemas também, comigo na Embratel. Nós conseguimos umas esteiras ergométricas, que era uma coisa muito difícil de existir naquela época. Tanto é que as nossas nós trouxemos de Manaus. Nós arranjamos lá um fabricante que exportava para o Brasil e fomos para a Zona Franca e fizemos a encomenda por lá, para ser capaz de trazer. Trouxemos 2 unidades dessa para cá. Bom, isso demorou algum tempo, tá? Nós estamos aí já em 88, 89, 90, 91, e aquilo começou a despertar o interesse, porque nós tínhamos um amigo que tinha uma empresa de importação, e aí a gente de vez em quando pedia a ele, o Merenciano, traz algumas unidades para a gente. O Merenciano trazia, mandava trazer lá, não sei como é que ele fazia, eu sei que chegava lá em casa, aquelas unidades, tá? E aí provavelmente ele trazia em algum tipo de importação não muito regular, vamos dizer assim, né? E a gente começou a ver que aquilo ali começou a despertar o interesse das pessoas. E aí eu falei o seguinte, poxa, a gente podia trazer para o Brasil. Vou fazer o seguinte, vou mandar uma carta para o americano, que a gente sabia que eles tinham lá uma filial lá nos Estados Unidos, a gente achava que era lá a fábrica, né? Mandar uma carta para eles e vamos ver o que vai acontecer. Mandei a carta, passaram-se várias semanas e nada de alguém dizer alguma coisa. Até que um belo dia, o pessoal chegou para mim, eu fui lá na nossa pequena empresa de avaliação física, e alguém disse para mim o seguinte, olha, teve um gringo aí que ligou para cá, falando uma língua muito enrolada,
e nós não sabíamos o que ele queria. A única coisa que a gente conseguiu identificar foi o teu nome. Ele citou o teu nome, mas eu não sei o que ele quer. Ele falou, não deixou o telefone, não deixou nada. Eu falei, não deixou nada. Tá bom. Peguei o telefone, liguei para os Estados Unidos, para o americano lá, e perguntei para ele, vem cá, vocês receberam uma carta que eu mandei para vocês? Ah, recebi a carta sim. Está aqui na minha frente. Só que eu recebi um telefonema daí. Quem foi daí que ligou para mim? Não foi ninguém daqui. Porque esse negócio que você está querendo, na realidade quem cuida disso é a matriz na Finlândia. Foi aí que eu fiquei sabendo que havia uma matriz na Finlândia e que a empresa era finlandesa. Eu não tinha noção disso. Bom, logo depois entrei em contato com o pessoal da Finlândia e eles me pediram para fazer um estudo de mercado. Nós estamos em maio de 1992, alguns anos depois dessa viagem nossa. Fizemos um estudo de mercado, segundo eles disseram na época, esse estudo foi um dos melhores estudos que eles viram. Eu tenho esse estudo comigo até hoje aqui. Quando eu releio essa coisa que eu escrevi naquela época, eu vejo que não houve muita diferença entre aquilo que nós tínhamos percebido na ocasião e o que acontece hoje. Eu continuo com uma necessidade muito grande de apoiar a população, de fazer alguma coisa pela população, e a necessidade de fazer medições, ela continua sendo a mesma. Aliás, tem até alguns amigos aí que costumam me assistir aqui no Instagram, que são alunos do professor Galo. Eles fazem seus trabalhos de atividade física, de condicionamento para vários objetivos, e esses trabalhos têm um forte embasamento na frequência cardíaca. Naquela época, ninguém fazia isso. Frequência cardíaca era, botava a mão no pulso, ou botava a mão aqui na carótida para tentar medir alguma coisa, era muito, muito complicado. Por isso que surgiram esses produtos aí. Bom, marcou-se uma visita desse pessoal da Finlândia aqui ao Brasil. Eles vieram aqui, ficaram comigo uma semana aqui conversando, conversa para lá, conversa para cá, conversa aqui, conversa por lá. E um belo dia, nós fomos num almoço no hotel em que eles estavam. Existiam algumas pessoas lá, também algumas outras empresas que estavam interessadas em fazer essa distribuição. E eu não sabia nem quem eram as pessoas. Tá? Essas pessoas depois se tornaram minhas associadas em outras coisas mais adiante. Mas naquela época, o nosso amigo finlandês chegou para eles e falou assim, olha, vocês não sabem por que o nosso amigo José, que o senhor me conhece lá como José Seixas, Mr. José Seixas está aqui fazendo o quê nessa nossa reunião? Ele foi escolhido pela Finlândia para ser o distribuidor da Polar no Brasil. Eu caí para trás e eles também caíram para trás. A gente não esperava de jeito nenhum aquilo. Tá? Eu lembro quando a gente fez o trabalho de um estudo de marketing, o Emenenciano, que era aquele nosso amigo antigo, que me ajudou no início de tudo, ele falou para mim o seguinte, quando você fizer um estudo desse, você tem que usar o máximo de número que você puder. Tem que botar número em tudo, porque o gringo adora isso. Tá? Se você não vê número, não adianta. Tá? Ele tem que botar os números, quanto custa, percentuais e tudo isso. É isso que vai convencê-los de que eles devem vir com vocês. Naquela época, eu não tinha absolutamente nenhuma estrutura. Zero. Eu falei, olha, um do nosso amigo lá era Seppo Valkaman. Ô Seppo, eu não sei, não tenho nenhum desses recursos que esse outro pessoal tem aí, mas a única coisa que eu tenho é uma visão. Eu tenho uma visão de mercado. Eu acho que eu sei como é que a gente pode fazer isso funcionar. E isso aí fez com que eles acreditassem em mim. E a gente começou a fazer nossas operações aqui no Brasil, inicialmente com o apoio daquele meu amigo que era o importador lá dos primeiros tempos, e depois nós assumimos o controle da importação. E eu eu formalizei tudo. A empresa que era a Get Set Empreendimentos Desportivos mudou de nome para Hartville Tecnologia, e assim ficou durante bastante tempo, até que eu resolvi mudar para Próximos Tecnologia, que é onde está hoje. Eu fiz isso por uma outra razão comercial, que eu terei condições de explicar para vocês. No próximo vídeo aí eu vou contar a segunda fase nossa, como é que o desenvolvimento começou e quais foram as técnicas que a gente usou para fazer isso funcionar. É dessa época, dessa segunda fase, que eu conheci pessoas muito populares hoje em dia, como é o caso do professor Galo e o Dr. Cláudio Gil e outras pessoas que eu conheço. Aliás, muita gente. Tá? A gente usou uma forma de trabalho que a gente trouxe esses profissionais todos para trabalhar com a gente.
Essa razão, quer dizer, muitos anos depois disso, eu viria a conhecer o Dr. Frank Ketch, que eu já tive a ocasião de falar com vocês, e no momento nós estamos desenvolvendo um trabalho para disponibilizar o conteúdo das coisas que ele escreve em nosso ambiente para os nossos profissionais. Mas, somente para finalizar essa primeira parte nossa dessa conversa, que eu tive que repetir o papo de ontem, infelizmente, tá? Eu queria contar uma piadinha que eu não contei ontem, que foi o seguinte: quando a gente estava conversando, apareceu lá uma empresa alemã poderosíssima que queria pegar a distribuição no Brasil e não queria que a gente pegasse a distribuição, eles queriam ser os distribuidores no Brasil. E aí o Mr. Seppo Valcama veio ao Brasil, nós fomos a São Paulo visitar a tal da empresa, estava num prédio lá de vidro enorme, o carro foi buscar a gente no carro, o motorista foi buscar a gente no aeroporto, um luxo total. O alemão começou a falar, na nossa reunião, ele começou a falar das coisas que ele tinha investido, milhões de dólares aqui, milhões de dólares acolá. E aí eu estou ouvindo aquilo tudo, né? Depois que ele falou e mostrou todo o dinheiro que ele tinha e todos os recursos que ele tinha, que ele estava usando, o poder financeiro que ele tinha, que é claro que eu não poderia me comparar com ele jamais, mas me ocorreu uma comparação interessante na época. Que eu disse a ele o seguinte, quando ele acabou de falar, ele falou assim: e aí, Mr. Seixas, o que é que o senhor tem aí para a gente? O que é que o senhor tem para fazer esse trabalho? Aí eu falei assim: olha, eu não tenho nada, tá? Eu não tenho nada, mas eu quando olho para o seu investimento, eu fico imaginando um porta-aviões enorme, 2.000 marinheiros, 100 e tantos aviões de asa dobrada, em cima do palco do avião, tudo iluminado, aquele porta-aviões gigantesco, navegando naquele mar. Você é o porta-aviões, um poder de fogo absoluto. Tá? Quando você começa a navegar, aparece uma cidade navegando. Quem sou eu? Eu sou apenas uma pequena canoa Vietcong, mais nada. Eu tento ficar perto do teu porta-aviões, mas eu não consigo. Eu tento ficar perto, mas é difícil. Vocês são grandes demais. Quando você chega na murada da ponte, se você cuspir para baixo e cair em cima da minha canoa, está arriscado você me afundar. Tal o poder que você tem. Mas eu queria dizer ao nosso nobre amigo que com essa canoinha, eu vou lhe dizer duas coisas. E isso aí me se tornou uma referência que eu usei durante muitas vezes no futuro. Primeiro, eu ando em água que você não anda. Tá? Com a minha canoa, eu ando em águas que você não consegue andar. Porque vou andar em águas muito rasas, se você for atrás de mim, você vai atolar e vai ficar preso lá. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que com essa minha canoinha Vietcong, eu sou capaz de afundar o seu porta-aviões. Você duvida disso? Ficou o olho do homem, rapaz, parecia que ele ia ter um negócio ali, ele ia ter um chilique, né, que ele não conseguia entender de maneira nenhuma porque eu tinha feito aquela comparação. E aí acabou a reunião e tal, o Mr. Seppo falou: não, eu vou consultar a Finlândia, e o que é que a Finlândia quer fazer, o que é que não quer e tal. E aí, graças a Deus, eu me beneficiei de uma coisa interessante. Vamos dizer que finlandês não tem muita simpatia por alemão, por razões históricas. Tá? Existem razões históricas. Por mais dinheiro que ele tenha, existe um certo ranço ali por trás, coisa da Segunda Guerra, tem umas histórias meio complicadas aí, eu não quero entrar nesse mérito. Mas a resposta que a Finlândia deu a ele foi o seguinte: sim, meu amigo, nós queremos colaborar com a sua empresa. A empresa dele é muito grande, mas nosso homem aí no Brasil é o Mr. Seixas. E fim de papo. E assim nós começamos a fazer a distribuição no Brasil. E depois, na segunda etapa, no nosso próximo vídeo, vou mostrar qual foi a técnica que eu empreguei para conquistar a simpatia e a confiança de muita gente, tá? E como foi que isso evoluiu, e que tudo mesmo começou a acontecer quando houve a primeira reunião mundial da Polar, isso no Havaí, em dezembro de 1993. Eu estava lá nessa reunião, foi a primeira vez que eu fui ao Havaí, acho que foi a única vez. Depois de lá eu nunca mais voltei lá e tinha vontade muito grande de voltar, né? Que é um espetáculo de lugar. Né? Não é o Havaí americano, é o Havaí tradicional, onde tem o vulcão Kilauea, é na Ilha Grande. É exatamente onde acontece aquela corrida do Ironman, que eu
participei não, mas eu estava lá, eu assisti como é que a corrida se desenvolve, e eu estava dentro da tenda médica para receber os corredores que chegavam da corrida. Impressionante isso, foi uma grande experiência que eu tive. E também me demonstrou como é importante a medição da frequência cardíaca para esse pessoal. Mas tudo vai acontecer nos próximos papos, aí a gente vai falar sobre isso, tá? Aos pouquinhos eu quero mostrar para vocês que a partir do nada, do zero, você pode criar uma estrutura bem forte. E apesar dessa estrutura ser bem forte, às vezes você enfrenta problemas de mercado ou problemas da própria conjuntura, em que você tem que repensar tudo isso, você tem que reorganizar tudo isso e recomeçar. É exatamente o que nós estamos fazendo agora. Esses amigos daquela época, inclusive o Seppo Valcama, a Raya Laukkanen, que vocês depois eu vou falar sobre ela, foi a pessoa que criou o método para a avaliação da condição física com a caminhada de 2 km e virou por isso diretora científica da Polar. O Dr. Cláudio Gil, que tem clínica aí muito conhecida aqui no Brasil, o Dr. Nabil Goraev, lá de São Paulo, e várias outras personalidades que eu conheci e com as quais eu tive a oportunidade de colaborar. E cada uma delas me ensinou alguma coisa. E eu tive a satisfação de estar junto com eles, embora não fosse médico. Eu não sou médico, eu posso dizer que eu sou analista de sistemas, posso dizer isso. Mas médico não. No entanto, eu converso com eles como se eu fosse. E eles não percebem a diferença porque eu sou um camarada, eu consigo enrolar eles muito bem, tá? Eu consigo falar coisas que eles aceitam. E é por isso que somos amigos até hoje. Na realidade, o corpo humano é um sistema, nós vamos discutir isso depois, e o sistema tem métodos e formas de se organizar que a gente usa, né? Nada do que a gente faz no nosso dia a dia, nenhuma das organizações que a gente faz nas nossas cidades, na nossa escola, em qualquer lugar onde a gente vá, deixa de ser oriundo da própria natureza e do próprio corpo humano. Um exemplo pequeno para vocês, apenas, o sistema cardiovascular, por exemplo, mimetiza facilmente o sistema de transporte urbano, com todos os seus problemas, mas depois a gente vai discutir isso melhor. Eu agradeço aí a gentileza de tentarem me ouvir um pouco mais hoje, me desculpar pelo que aconteceu ontem, eu perdi o arquivo, realmente, mas eu perdi não, alguma coisa aconteceu com esse Instagram que ele não salvou o arquivo, então aí não dá para vocês verem depois, tá? Eu estou começando a me fazer essas apresentações de gravata, como já falei antes, porque homem de gravata eu respeito. Tá, a gravata dá um ar de seriedade. Eu não tenho nada disso, tá? Eu sou um cara bem à vontade, tá? Já usei gravata há muito tempo e fiz um juramento que eu jamais ia voltar a fazer isso. Mas agora me deu vontade. Nós estamos falando de coisas sérias. Eu preciso voltar a conversar com vocês sobre muitas coisas sérias. Eu quero ajudar vocês a redescobrirem o negócio de vocês, desenvolverem o que vocês estão fazendo. Eu estou fazendo a mesma coisa. A gente vai compartilhar muita informação aqui. Estou procurando trazer isso toda quarta-feira e espero que vocês tenham paciência de me ouvir e tenham boa vontade de me criticar. Muito importante, porque é da crítica que eu construo a melhoria do que eu faço. Ok? Então, uma boa tarde, tudo de bom e até a próxima vez, se Deus quiser. Tá? Grande abraço nos cachorrões e um beijo nas gatinhas que estejam por aí. Um abraço, tudo de bom.